Agora, eu coloquei o nome dessa pauta de ascensão do fascismo no Brasil. Porque, de fato, eu vou dizer uma coisa que me deixou muito preocupado. Mas primeiro eu vou ler a notícia. Agora, eu coloquei o nome dessa pauta de ascensão do fascismo no Brasil. Porque, de fato, eu vou dizer uma coisa que me deixou muito preocupado. Mas primeiro eu vou ler a notícia. O ministro Alexandre de Moraes determinou ontem que a Polícia Federal investigue o crime organizado no Rio de Janeiro, em decisão que foi dada em decorrência do acórdão na ação conhecida como ADPFDP. É a ação de descumprimento de preceito fundamental das favelas. ADPFDP. E põe FDP nisso, não é? Entretanto, Moraes, que é o relator, ordenou a abertura de uma apuração autônoma. O despacho está em uma petição que tramita sob sigilo de 29 de agosto, de antes de Moraes assumir a relatoria do caso. Outro ponto que motivou a medida determinada por Moraes é investigar a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Rio de Janeiro e suas conexões com agentes públicos. Aliás, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu na última terça-feira desta semana com Moraes para discutir as ações contra o crime organizado e o enfrentamento da criminalidade. O encontro, segundo informações da presidência do Senado, aspas, reafirma o compromisso do Congresso Nacional de contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas para fortalecer a segurança pública e proteger a população. Fecho aspas. Balela tem um nojo, dá vontade de vomitar de ler esse negócio. Além disso, foi instalada nessa semana a CPI do crime organizado, que terá 120 dias para diagnosticar a situação no país e detectar políticas públicas efetivas contra o problema. A CPI escolheu como presidente o senador Fabiano Contarato, do PT, com Hamilton Mourão, do Republicanos, na vice-presidência. A relatoria ficará a cargo do senador Alessandro Vieira, do MDB, e vocês viram que essa CPI já vai dar bosta, que ela já começou morta, outra coisa, por que eu falei ascensão do fascismo no Brasil? Vocês perceberam o que o Moraes fez? O Moraes, ele herdou a relatoria dessa ADPF, porque o Barroso aposentou. Quem herdaria seria o Fachin, por ordem de antiguidade, na nomeação. Logo, como o Fachin se tornou presidente, foi para o Moraes, que entrou depois do Fachin. Certo? Foram nomeados pela Dilma ali o Barroso, o Fachin, e ele foi pelo Temer, né? Então, como ele era o próximo, depois do Fachin, sobrou para o Moraes. Tanto que o STF, já pela assessoria de imprensa, falou assim que entrar o novo ministro, a relatoria da DPFDP vai para o próximo. Qual foi o movimento do Moraes, se vocês não perceberam? Ele cria um inquérito autônomo que ele chama de inquérito permanente. Tá? Isso existe? Não existe. Mas ele chamou de inquérito permanente. Para quê? Para que a hora que entrar um novo ministro e ele não for mais o relator da DPFDP, ele continue o relator do inquérito autônomo sobre o crime organizado, esvaziando as funções do novo relator da DPFDP certo. E concentrando nele toda a ação contra o crime organizado no país daqui para diante. Esse é o ponto 1. E como é que ele está fazendo isso? Criando
um inquérito permanente, que é coisa que não existe, que é inconstitucional. E segundo, repetindo uma coisa que ele já fez, que é instaurar investigação, coisa que ele é proibido pela lei. Vale lembrar, o Código do Processo Penal, no artigo 3º-A, proíbe terminantemente que um juiz instaure inquérito. Depois, o artigo 230b do Regimento Interno do STF, artigo 230b do Regimento Interno do STF, proíbe que qualquer ministro instaure investigação, inquérito, porque ele obriga a mandar a notícia do crime ao PGR para o PGR fazer o que ele quiser. Então o que ele está fazendo aí é, pela segunda vez, fazendo o que a lei proíbe que ele faça, e não só faz o que a lei proíbe, faz o que a lei proíbe de uma maneira que a lei também proíbe. Que se já é proibido o ministro abrir o inquérito, seja pelo Código de Processo Penal, seja pela lei, a lei lá do procedimento especial no STJ-STF, eu esqueci o número da lei, mas é a de tramitação de processo do STF, Código de Processo Penal, a tramitação processual no STF, como tribunal de origem por foro privilegiado, seja o próprio regimento interno do STF, proíbem que o ministro abra inquérito. Ele faz o que proíbe, e faz o que proíbe de uma forma que a lei proíbe. Porque não pode ter inquérito permanente, tem que ter prazo. Para quê? Para bypassar quem quer que seja o novo ministro, e não só para ele se tornar o verdadeiro ministro da Segurança Pública no Brasil. Sim. Ele está se tornando aquilo que ele foi no Kassab aqui em São Paulo. Um super-ministro do Kassab. Exato. Então ele está dando a si próprio um supercargo ditatorial. Ele é ministro do STF, com poderes plenos, e agora ele vai se tornar ministro também da Segurança Pública. Ou seja, ele está esvaziando o Lewandowski, esvaziando também a Polícia Federal, porque ele está criando para si um cargo que ele fica acima do diretor da Polícia Federal, do diretor-geral, do Andrei. Sim. E por que eu digo que isso é a ascensão do fascismo? Porque o Alcolumbre, aquele homem feio que preside o Senado, feio de cara, feio de corpo, feio de alma, feio de inteligência, feio de probidade, é um homem completamente horroroso, o Alcolumbre. Tanto é que eu vou parar de chamá-lo de Batoré, porque é uma ofensa à memória do comediante. Uma ofensa. E o Alcolumbre é presidente do Senado. O Senado é a casa que é o freio e contrapeso do STF. E aí eu volto para explicar por que é a ascensão do fascismo. Quando você estuda a história do criador do fascismo, todo mundo sabe quem foi. Benito Amílcar e Andrea Mussolini. Exato. Benito Amílcar e Andrea Mussolini. Benito, por conta, o pai dele homenageou Benito Juárez, que foi o primeiro presidente do México, era socialista, e ele tinha ódio de Benito, porque ele chamava o Benito Juárez de homúnculo indígena. Ele é um fascista purista. Amílcar e Andrea são dois nomes de destaque na história do comunismo na Itália. E Mussolini, o sobrenome dele. Mussolini, ele se tornou primeiro-ministro da Itália a partir do momento que o Partido Fascista obteve grande número de votos. Foi o mais votado em determinadas eleições na década de 1920. Ele se tornou primeiro-ministro, mas ele ia perder o cargo quando aconteceu o seguinte: um sujeito, um colega de parlamento de Mussolini, que era deputado socialista italiano chamado Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti, ele fazia registro
de tudo que ele achava autoritário que Mussolini fazia, desumano. Depois. E ele fazia palestra, escrevia livro, etc. e tal. O que Mussolini fez com Giacomo Matteotti? Primeiro mandou tirar o livro de circulação, segundo proibiu de fazer palestra, depois tirou o passaporte para que ele não pudesse falar para outros países do que acontecia na Itália. Lembra alguém? Lembra alguém? Ora. E depois, por fim, mandou matar Giacomo Matteotti. Mandou matar Giacomo Matteotti e mandou esconder o corpo, porque ele queria manter esse certo frisson, de não saber o que aconteceu, e ele se colocar à frente, né, como um nobre político que vai, né, usa a força policial para procurar o corpo, preocupado com a família. Bom, só que ele não pode correr o risco de acharem o corpo do Giacomo Matteotti. Mas a imprensa está atrás. O que ele faz? Ele proíbe a imprensa não de noticiar a morte do Giacomo Matteotti. Ele proíbe a imprensa de noticiar qualquer coisa que E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.